Agora, a análise do resultado da balança comercial, divulgada hoje, no mês de agosto. As exportações somaram 29 bilhões de dólares e as importações, pouco mais de 24 bilhões de dólares, com um superávit, então, de 4,8 bilhões de dólares, 49% menor do que no mesmo período do ano passado. E sobre o saldo, a análise agora em relação à balança comercial de agosto, eu converso agora com o Vandick Silveira, economista. Vandick Silveira, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Simone, como é que você está? Prazer falar com você, está de volta aqui. Tudo jóia por aqui, bom tê-lo aqui mais uma vez com a gente, viu? Vamos lá, superávit de 4,8 bilhões de dólares, 49%, como eu falei, menor do que no mesmo período do ano passado. Saldo abaixo das expectativas, como é que você analisa? Simone, a gente já esperava que houvesse alguns problemas, principalmente pela situação climática no Brasil, exportação de grãos, etc. A gente teve uma surpresa com açúcar, mas não tem nada fora do esquadro, nada que é surpreendente. A grande surpresa teve na conta de capital, que foi a importação de bens e uma série de outros serviços, inclusive de capitais para o Brasil, que a gente aí teve um déficit. Mas com relação à balança comercial em si, nada de novo no front. Não podemos esperar que todos os anos serão um ano tão favorável para o agro como foi o ano passado. O ano passado foi um ano muito especial, que a gente deve celebrar por muito tempo. Agora, não tem nada de errado, a gente está no caminho certo, o agro vem pujante e as expectativas foram cumpridas. E como é que você analisa, então, a gente falando no agro, esse resultado aí, quando a gente observa essa diminuição das exportações, a agropecuária exportando menos soja, a gente viu aí esse número caindo, em 16,4% em agosto, deste ano, ante o mesmo período de 2023, milho também, o milho não moído nessa mesma sequência aí de recuo, exceto o milho doce, conforme o relatório. Como é que você avalia a agropecuária, diminuindo um pouco, lógico que você falou em relação ao outro ano, o ano 2023, que a gente teve essa pujança, mas um pouquinho menor agora. Como é que você avalia? Bom, de novo, não existe nenhuma calamidade. O Brasil continua sendo o celeiro do mundo, o país mais relevante na produção de bens alimentícios do mundo. A exportação é recorde, a gente continua mandando muito bem nesse aspecto. Ano passado foi um ano muito especial. Esse ano a gente teve problemas climáticos muito sérios, isso impactou na produção. A gente até viu no PIB, quando a gente abre o lado da oferta e o lado da demanda, o setor agropecuário em geral, ela teve uma queda que foi pronunciada. Mas, de novo, a gente está numa comparação com um primeiro trimestre que foi bastante pujante. Não era de se esperar que esse ano, mesmo em função de toda a situação climática que o Brasil vem vivendo, o centro-oeste do Brasil está numa situação muito complicada com relação a queimadas, etc., estiagem. Então, de fato, não foi tão grande como a gente gostaria, mas a gente não pode só esperar que a gente vai ter sempre esse nível de atividade. Muito importante também, você tem a questão climática somada a um arrefecimento da economia em várias partes do mundo, principalmente da China, que é o principal parceiro econômico do Brasil, comercial do Brasil. A China passa por um grave problema, uma encruzilhada com relação ao seu modelo econômico e modelo político. Não é uma situação de resolução rápida e muitos problemas ainda advirão da China. E a gente tem que diversificar muito mais as atividades da agropecuária brasileira. Eu sei que a gente tem uma boa notícia, que a gente começou a exportar bastante para o Egito, teve um pequeno aumento nas atividades com relação à Índia, etc. Ainda não é suficiente para suprir esse buraco que deixou a China na nossa balança comercial. Mas ainda temos um lado positivo, nós não temos um déficit, o agro continua muito pujante. Acho que a gente sempre tem a escolha de olhar meio cheio, meio vazio o copo. Eu continuo vendo o agro brasileiro como o setor mais dinâmico da nossa economia, o setor que tem sido um esteio de atração de recursos, de moedas fortes para o Brasil,
sem o agro, o agravamento do câmbio, essa valorização do dólar seria muito mais pronunciada. Então, a gente tem que olhar para o agro e falar, graças a Deus, ainda temos um agro muito forte que atrai que produz uma exportação bastante relevante para o nosso PIB e para a atração de moeda. Agora, Vandick, aproveitando que você citou a China, nosso maior parceiro comercial em muitas commodities, né? Ela comprando menos, quando a gente observa que o minério, em relação à indústria extrativa, né, o minério de ferro, então, e concentrados também recuando esses um pouco mais de 13% nesse mês, a gente pode contar aí com a participação da China nessa redução aí, quando a gente fala em minério de ferro? Certamente. A China, o minério de ferro tinha duas funções muito relevantes na China, que fazia parte da política industrial da China. Uma do lado da construção civil de grande porte, mega operações de pontes, de aeroportos, portos, estradas de ferro e todo esse lado da construção civil muito pesada. E do outro lado, a questão do real estate, do mercado de imóveis, o mercado imobiliário para habitação ou aluguel na China. Ambos os mercados estão em franco colapso na China. Nós temos um agravamento de uma crise muito séria no setor imobiliário, nós temos algumas das maiores empresas do mundo do ramo totalmente quebradas. A gente teve o ano passado a derrocada da Country Garden, que abriu esse grande espaço, tá certo? E isso é muito sério, porque até agora o governo chinês não conseguiu trazer de volta a demanda por estruturas de casas, apartamentos, etc. Nós temos números que são divergentes, mas existe uma expectativa que praticamente toda a população da China teria espaço para viver. Existem verdadeiras cidades completamente construídas e abandonadas na China. Quer dizer, isso é muito preocupante. Então, o espaço para crescer no setor de real estate, no setor imobiliário, é muito baixo. E a China ainda não tomou nenhum tipo de decisão, o governo chinês não tomou nenhuma decisão com relação a subsidiar a compra desses imóveis. Então, a perspectiva é que isso continue muito baixo. Queda dos imóveis, né, do preço dos imóveis, principalmente em algumas cidades chaves como Pequim, Xangai e Guangzhou, chegam a mais de 30%. Uma coisa muito preocupante na China é que 30% da China, 30% do PIB chinês tem a ver com construção civil. E 70% do patrimônio familiar, dos investimentos das famílias, estão concentrados no setor de real estate, quer dizer, no setor imobiliário. Se a gente tem cidades chaves que têm quedas de preço de imóvel até de 30%, nós temos grande parte da população da China que outrora, né, apenas 2 anos atrás, tinha um imóvel que valia 100, hoje esse imóvel vale 70. E essa expectativa, né, quando a gente encontra uma situação dessa, a gente tem uma percepção de pobreza. Foi feito um estudo recente na China que ele é espaçado a cada 10 anos. E o último estudo tinha sido em 2014, foi feito agora. É a primeira vez na série histórica que a população chinesa diz estar pior hoje do que ela estava 10 anos atrás. Então, existe uma sensação de empobrecimento da população chinesa, uma vez que grande parte dela tem a maior parte do seu patrimônio no setor de real estate, no setor imobiliário, e isso gera uma percepção de perdas, e as pessoas que estão se sentindo mais pobres certamente não vão às compras, e isso acaba gerando um problema muito sério de deflação contínua na China. Pelo outro lado, a construção civil, que também demanda muito minério de ferro do Brasil, chegou à conta. Pelos últimos 30 anos, eles construíram tudo que podia ser construído na China. Tem muito pouco mais ponte, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias para serem construídas. A província mais pobre da China tem cerca de 1.500 pontes entre as montanhas. Quer dizer, não existe gente suficiente para usar essas estruturas. O que acaba acontecendo? Uma vez que isso foi construído na expectativa de aumentar a atividade econômica, se não existe essa atividade, a conta chega para ser paga dessas atividades, dessas construções que ocorreram. E a gente está vivendo isso.
Essas contas têm que ser pagas. Agora, Vandic, nessa mesma linha aí de pergunta para você, para a gente já ir finalizando aqui, essa tendência que a gente observou, né, na balança comercial, esse recuo do milho, né, o milho não moído 47% aí, é na mesma linha que da China comprando menos do Brasil, porque a China é uma grande produtora do cereal, né? Mas segue na mesma linha da China diminuindo, botando um pouco o pé no freio? Certamente isso impacta muito, porque muito do milho é usado para ração animal. Se você tem uma queda no consumo de todos os tipos de bens, né, e bens alimentícios, né, não que a China é a maior consumidora de carne de porco do mundo, e grande parte desse milho é utilizado em farelo para fazer a mistura para produzir a ração do animal. Um país que passa a se sentir mais pobre, existe um processo de substituição. E, com isso, a gente deixa de exportar para a China, que é o grande motor. Um dos problemas que eu gostaria de dizer, que eu acho que é um chamamento às armas para o agro brasileiro, é que o agro brasileiro precisa diversificar muito mais as suas parcerias internacionais comerciais, né? A gente achou que a China, de fato, seria a maior economia do mundo e isso não está se provando correto. E apostar todas as fichas no único cavalo nunca é a melhor estratégia. Silveira, economista, muito obrigada pela participação hoje aqui com a gente, né? Falando do resultado da balança comercial de agosto. Com certeza a gente vai voltar ao longo dos meses, né? Para a gente ter a tua análise aqui, viu, Vandic? Uma boa tarde e muito obrigada. Para você também é um prazer, disponham. Tchau, tchau.